foi um príncipe, Siddhartha Gautama. Siddhartha quer dizer aquele que conquista, aquele que realiza, aquele que consegue os seus planos, os seus pensamentos. Isso quer dizer o nome dele em sânscrito, Siddhartha. Não foi o primeiro Buda, e durante um bom tempo ele não foi um Buda, ele foi um príncipe. Seu pai, Suddhodama. Quando Siddhartha nasceu, foi concebido, a sua mãe, né, Maya, teve um sonho de que um elefante branco com 6 presas, 6 marfins, entrava em seu ventre. E naquele sonho, naquela manhã, ela percebeu que ela iria dar à luz a um grande ser, um ser iluminado. Isso vocês vão ver na mitologia indiana, tem o Ganesha, né? Sim. Então, o Ganesha, e tem uma livraria, né? Que se chama Ganesha, que é o símbolo da sabedoria, né? Tem vários Ganeshas, né? Várias formas de Ganesha. Isso eu aprendi outro dia com uma pessoa, num cestinho que eu fiz. Então, ela deu à luz ao jovem, ao menino, a criança, Siddhartha, quando estava indo do palácio do seu esposo para o palácio dos seus pais. Como aqui, né, a gente costuma chamar a mãe quando a gente vai ter bebê, né? Então, no meio do caminho, entre um castelo e outro, ela estava num bosque e ele nasceu no meio do caminho. Conta a lenda, é uma lenda, que ao nascer houve uma chuva doce, uma chuva doce. E que o menino, ao nascer, deu 7 passos. E onde ele pisava, nasciam flores. É mitológico, né? Mas, em maio, a gente faz o Hanamatsuri, a festa do nascimento de Buda. Então, a gente bota uma estátua de um Buda menino, com o dedo apontado para cima e o outro dedo apontado para o chão. No sentido de céu e terra unidos em equilíbrio, né? Que ele viria trazer as coisas do céu, as coisas divinas para a gente. E aí a gente costuma regar a estátua de Buda com chá. É feito um chá e a gente rega a estátua. Até pessoas que não são budistas gostam de ir lá porque as pessoas gostam de fazer pedidos. Então vão lá e regam, fazem o seu gachô e fazem um pedido para o menino Buda. Bom, essa é a parte que a gente guarda até hoje, Hanamatsuri. Hana vem do japonês, flor. Então é a festa das flores, Matsuri, né? Bom, ele então fica no castelo durante um bom tempo e quando o bebê, a mãe dele falece 7 dias depois de ele nascer. E aí, quem cuida dele? A tia Mahaprajnapati, que vai ser a primeira monja, né, ordenada por ele, e é ela que abre a linhagem das mulheres monjas, que depois, com invasões muçulmanas e coisa e tal, deixa de existir essa linhagem, e todas as mulheres passam a depender de linhagem masculina. Hoje é um trabalho de resgate dessa linhagem feminina para mestras, né, novamente terem sua linhagem. Então, acontece de ele ser criado então por essa madrasta e um sábio, aos poucos dias do nascimento do menino, vai até o castelo visitar o rei e visitar o filho do rei, um sábio eremita. Imagina aquelas coisas da Índia, né? E aí vai esse sábio e diz assim: será um grande homem
será um grande líder religioso ou um grande rei? E aí o pai fica assustado. Como assim, um líder religioso? Eu fiz tudo isso, construí tudo isso, e ele vai deixar tudo isso? Não. E aí o pai faz de tudo para que ele permaneça no castelo. Então, Siddhartha foi cercado dos maiores cuidados. A tia era a segunda esposa do pai e criou ele como um filho, né? E o pai se maquiava para não parecer velho para ele. E em torno do jovem Siddhartha só tinha pessoas jovens. Não existia velhos no mundo de Siddhartha. Não existia maçã podre, flor murcha. Todas as manhãs, antes de o sol nascer, os jardineiros iam aos jardins do palácio e tiravam todas as folhas secas, todas as flores murchas. E ele só via beleza no mundo. Perfeição. A perfeição. O pai dele mandou construir vários tanques com flores de lótus de cores diferentes, para que ele apreciasse essa beleza. E ele casou-se, e como todo filho de nobre, ele foi educado com os melhores professores. Ele sabia os fundamentos do brahmanismo, que era a religião que existia na época. Então, esses professores, ele sabia de astronomia, sabia da filosofia, matemática, teve uma educação de nobre. Ele era um exímio lutador e arqueiro também. E aí, ele ganhou a sua esposa num festival, em que ele tinha que disputar com outros. Ela era prima dele, é uma princesa também, e aí ele teve que lutar, teve que cavalgar e teve que arco e flecha. Então ele era um exímio lutador e muito bom no arco e flecha, dizem. E levou o prêmio, que foi a princesa, né? Ele não se satisfez só em fazer as perguntas, ele queria as respostas. Por que o sofrimento? Por que eu tenho que sofrer? Por que eu tenho que ficar doente? Por que as pessoas têm que ficar doentes? Por que as pessoas têm que morrer? Qual o sentido da vida? Que são as angústias que nós temos. Mas às vezes a gente não tem a coragem, nem a curiosidade de fuçar isso. E ele teve. E aí ele foge do castelo e deixa toda aquela vida de mordomia, de opulência para trás. Tudo que ele quisesse ele tinha. E aí ele vai para a floresta, procura no primeiro instante professores, como você falou, de yoga, renovados naquela época, estuda muito yoga. Então o Zen nasce dessa prática de yoga profunda, que não era como é hoje, só postura física. Não, era uma filosofia de vida, uma prática asceta. E aí ele procura dois famosos professores, cada um a seu tempo, e todos os dois dizem: você vai ser o meu melhor aluno, você vai ficar aqui, vai tomar conta. E ele disse: não, ainda não é isso que eu procuro, ainda não estou pronto, ainda não encontrei essa resposta. E aí ele conhece os ascetas, e aí ele vai praticar com os ascetas na floresta, e ele se vestia só com folhas, casca de árvore, e comia muito pouco, e dormia quase nada, se colocando numa austeridade, e que ele conta na biografia dele que ao encostar o dedo no corpo, no seu abdômen, ele sentia não mais o seu estômago, mas sentia a sua coluna vertebral. Ele quase morreu. Então vocês vão ver algumas estátuas representando um esqueleto. A pele dele, ele conta que a sua pele não era mais alva,
passou a se tornar preta, depois cinza, por causa da desidratação. E nisso ele quase morreu. Mas ele perseverou, junto com um grupo de outros 6 ascetas. Curioso é que esses que o seguiram eram guarda-costas mandados por seu pai. Não eram qualquer pessoa, eram os guarda-costas. Mas tinha também aqueles que viviam na floresta. Mas o pai mandou esses guarda-costas disfarçados. Eram os arapongas. E esses acabaram vivenciando aquilo com ele. Ele quase morreu. Um dia ele foi à beira do rio se banhar e caiu dentro d'água. E uma jovem camponesa, Sudaldama, pegou ele do rio, tirou ele do rio. E vendo aquele corpo esquelético, alimentou ele com arroz. E esses que estavam junto com ele, que sentavam com ele, viram aquilo e disseram: é um príncipe, só quer mordomia aí comendo leitinho com arroz. Ele não ia dar em nada, ele só quer aquelas mordomias, não é forte o suficiente. E abandonaram ele. Ele se alimentou, recuperou suas forças e ainda ali à beira do rio passou um barqueiro atravessando o rio. E junto com esse barqueiro havia uma pessoa tocando um instrumento parecido com um violino. E ele ouviu aquilo e teve sua primeira quinchô, a sua primeira lampejo de sabedoria, sua primeira pequena iluminação, um vagalume no meio da escuridão. Uma corda muito frouxa não toca. Como ele estava lá no castelo, né? Tinha tudo. Então, não me preocupo com nada, tudo que eu quiser eu tenho. E aí se perde na vida materialista. E aí ele quis, com muito vigor, muita força, muita determinação, conhecer o mundo espiritual e a verdade absoluta. Uma corda muito tensa não toca, às vezes arrebenta. E eu fiz quase isso comigo, ele pensa. E eu não ia resolver o meu problema. E sozinho ele senta no que hoje é a cidade de Bodh Gaya, debaixo de uma árvore, a árvore Bodhi. Ela recebe esse nome. Nome científico, ficus religiosos, por causa dele. Foi mudado o nome. E ele senta lá por 7 dias e 7 noites. E a gente tem uma cerimônia grande, um retiro grande, que vai do dia 1º ao dia 8 de dezembro. Chama Rohatsu Sesshin. É um sesshin muito duro, mas é muito bom. E no final do 8º dia, na manhã do 8º dia, ele se iluminou a ver a estrela da manhã, que é a nossa famosa estrela d'alva, né? Que é Vênus. Então ela nasce e ele olha aquilo e ele se ilumina. Mas não foi fácil nesses 7 dias. Dizem a lenda que Mara, o rei dos infernos, vai lá e tenta ele. Agora que você está aí, você é um príncipe, você tem tudo, você pode voltar já conseguiu, volte, agora você vai ser amado, venerável, como um sábio. E ele sabe que são as manhas de Mara. E aí ele não desiste, até que ele se ilumina. E aí vem mulheres dançando, seduzindo, comida, tudo isso, e ele não se entrega e permanece na sua postura. Então, a postura de Buda, quando a gente senta em Zazen, nós estamos imitando Buda na nossa determinação, na nossa vontade. A gente tem uma vontade de 30, 40 minutos só, né? Mas já é alguma coisa. Tem gente que não vem aqui nos encontros. E a gente persevera.
É 30 minutos, esses 30 minutos que eu posso. E vai buscando se melhorar a cada vez que senta. E sabe que a cada vez que senta, melhora aspectos fora. Então, imitar a postura de Buda, a gente recitou nos 4 votos do Bodhisattva, o caminho de Buda é insuperável. Faço o voto de realizá-lo. Então, é insuperável, é difícil, mas a gente persevera. E porque a gente persevera, outras pessoas vão ver e vão também buscar isso. Porque começam a notar as diferenças. Você já não age mais como agia antes. Você não pensa mais como pensava antes. Você muda seu comportamento e as pessoas começam a observar. Então, a postura física, ela é muito importante. Porque a postura física vai mudar a nossa postura mental. A nossa postura mental vai mudar a nossa postura emocional. A nossa relação com as nossas emoções. Deixamos de ser coitadinhos de nós mesmos. A minha esposa costuma dizer que é o umbigo do mundo. Eu sou o umbigo do mundo. A última bolachinha do pacote. O sujeito na fila do pão. Então a gente tem essa mania de sempre achar que o mundo gira ao nosso entorno. Que todas as coisas... choveu só porque eu deixei tal coisa lá. Fulano não veio por minha causa. Eu que sou o centro, não sei o quê. E o mundo todo gira. Então, a postura, quando a gente imita a postura de Buda, é a postura, não é uma pose. Por uma foto, eu faço pose. E aí ela se desmonta porque ela é falsa. Postura exige determinação, coragem, propósito, mas ela não é rígida, ela é flexível. Lembrem sempre, uma corda muito tensa arrebenta, uma corda muito frouxa não toca. Então, nós temos que procurar hoje, na nossa vida, cheia de coisas para fazer, cheia de tecnologia que nos desviam. Nós não somos filhos de um rei, mas nós estamos sempre assim, no mundo hoje, né? E como é que a gente vê o mundo? Que bonito! Não levanta mais a cabeça para ver a paisagem. Tira a foto e olha como fica. Que linda paisagem, né? A gente conversa com as pessoas, às vezes estão na mesma casa e manda um WhatsApp para a pessoa. Através da postura física, a gente também acalma a nossa mente. É difícil para algumas pessoas? Mas não é impossível. Buda não era Buda. Era um príncipe. Era um homem. Como um homem, nós também podemos, como ser humano, nós também podemos evoluir um pouquinho mais. Nós podemos alcançar um estado de melhorar a nossa vida com a nossa prática. E através da melhora da nossa prática, ajudar outras pessoas. Isso é postura. A nossa postura no mundo. Se nós mudamos a nossa postura física, gente que faz artes marciais, a gente faz lá o Kamae. É a postura física. Você não fica de qualquer jeito. Você não fica desleixado. Quando chega alguém lá na clínica para vocês atenderem, vocês não atendem de qualquer jeito. Você é o foco da atenção agora. Você já olha para a pessoa, mas você está olhando para o bichinho já querendo pegar para ver o que você tem. Isso é postura. Aquela pessoa que está com plena atenção naquilo que ela está fazendo. Isso é postura. Então, quando você senta em zazen, você está com plena atenção naquilo que está acontecendo. Você está observando a sua mente. Você não está comandando a sua mente. Você só está observando ela. Você está observando a sua respiração. Você pode observar a sua emoção.
Hoje eu sentei e fiquei um pouco irritado. Fiquei com sono, estou cansado. Então, observar. Então você passa através dessa postura de observar, a observar as coisas no mundo, observar as pessoas. Hoje você não está bem. Está tudo bem com você hoje? Vamos sentar e vamos conversar um pouquinho? Vamos tomar um café? Então você começa a observar e a interferir, mas não de forma invasiva, mas sim de uma forma acolhedora. Então, a postura mental, ela muda por causa da postura física, mas a postura física também muda por causa da postura mental. Eu me determino, e aí também as minhas emoções vão mudando, porque eu vou me achando mais capaz, mais hábil, mais corajoso, mais determinado. E aí, como a gente senta e começa a se observar, a gente começa a observar que a gente é cheio de mimimi. Cheio de coitadinho de mim. A gente não é nem melhor, nem pior que os outros. Nós só somos nós. Nem melhores, nem piores. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está bem. E essa, eu conto uma história no outro dia, essa são as primeiras 4 nobres verdades que Buda vai deixar para a gente. Dukkha. A vida é impermanente. Ela é insatisfação. A primeira nobre verdade, insatisfação. O que é insatisfação? Cena dos próximos capítulos. Gratidão.